Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo às 10 mais do dia aqui do canal do Célio Teixeira. Agradeço demais a todos vocês que têm me acompanhado, que têm participado deste veículo de comunicação tão importante para levar notícias fortes, informações que circulam nos principais meios de comunicação desse país. E já vamos direto para as principais manchetes, para os principais destaques do vídeo de hoje. Guedes descarta o uso de precatórios e renda cidadã volta à estaca zero. Após bronze e prata, brasileiro estuda até 11 horas por dia e leva ouro na Olimpíada Internacional de Matemática. Olha, o pessoal aí do Ceará fazendo bonito a nível internacional. Queimadas no Pantanal batem recorde em 9 meses e são as maiores em 23 anos. O governo Bolsonaro repassou a programa de Michele Bolsonaro 7 milhões e 500 mil reais doados para teste de Covid-19. Vamos já entender essa história. Promotoria em São Paulo mira fraude fiscal de 10 bilhões de farmacêuticas. PM e familiares comandavam tráfico de drogas em Cascavel, o município aqui na região litorânea de Fortaleza. Número de policiais e militares candidatos é o maior em 16 anos. Cuiabá bate recorde dos últimos 109 anos em intervalo de 3 horas. Eu estou falando de temperatura. E lá, termômetros marcaram 44 graus. Casal é morto a tiros dentro de residência no município de Caridade. E nós vamos fechar as notícias de hoje, gente, com esse seguinte destaque. Vaquinha arrecada mais de 160 mil para garoto que tentou comprar casa para a família com parcelas de 50 reais. Nós vamos entender essa história, como uma vaquinha conseguiu arrecadar tanto dinheiro, a importância da solidariedade e dos meios de comunicação feito no momento certo. Eu sou Célio Teixeira. Quero convidar vocês para se inscreverem lá no canal, acionarem o sininho para serem informados dos vídeos que produzam, esses vídeos que são produzidos durante a semana para todos vocês. Quero já de coração agradecer a todos vocês e convidar os amigos que ainda não se inscreveram no canal, que não participam, os amigos que já fazem isso, convide os amigos, aqueles que não são nem tão amigos, mas tem gente aí que gosta de boa informação, então tá feito o convite a todos aí para participar. Já vamos então trazer agora os detalhes do vídeo de hoje. O ministro da Economia, Paulo Guedes, descartou ontem o uso de recursos de precatório, que são aquelas dívidas do governo que tem que pagar por determinação da Justiça. Ele terminou dizendo que não vai usar esse dinheiro para financiar o Renda Cidadã. Mas isso depois de muitas críticas. O programa social que o presidente Jair Bolsonaro, esse Renda Cidadão, quer colocar de pé até o fim do ano. Depois das críticas de investidores, Congresso e órgãos de controle que viram a estratégia como pedalada, olha que já teve presidente aí que caiu por pedaladas fiscais. As discussões do substituto do Bolsa Família voltaram praticamente para a estaca zero e há quem diga que não vai ser aprovado mais no ano de 2020. O aluno Pedro Cabral, de 18 anos, olha que história legal, diz ter realizado o sonho de sua vida com a medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática, a maior competição da disciplina entre estudantes de 14 a 19 anos. Na edição de 2020, 6 brasileiros receberam medalhas, sendo 5 de prata e 1 de ouro conquistada por Pedro. Dos 6 medalhistas, 3 estudaram em escolas cearenses. Olha o poder da educação no estado do Ceará, que já é exemplo e continua mostrando cada vez mais. Em entrevista ao portal G1, o aluno medalha de ouro natural de Pernambuco relembra as horas de estudo que resultaram na vitória. Pedro se preparava para a Olimpíada desde 2016. Em 2018, quando participou pela primeira vez de uma competição internacional, ele se mudou da capital pernambucana para Fortaleza. E segundo ele, os professores do colégio em que ele estudou em Fortaleza eram ex-alunos de Olimpíada e tinham uma preparação muito boa para ensinar. Com esse propósito, justifica ele. Portanto, dessas 6 medalhas, 3 são aqui do estado do Ceará. Aliás, o estado do Ceará tem sido destaque nacional
e, por que não dizer, internacional em qualidade de ensino. Ao contrário do discurso recente e errado do governo Bolsonaro, minimizando o número de queimadas no Brasil, os 2 biomas mais preservados do país fecharam o mês de setembro com altas expressivas no número de focos. O Pantanal, maior planície úmida do mundo, que se estende pelos estados do Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul, apresentou a 7ª alta mensal consecutiva e bateu recorde de registro histórico para setembro, com 8.106 focos de calor, alta de 180% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Aliás, o Pantanal e parte da Amazônia está em chama e as autoridades constituídas pouco fazem para mudar esta realidade. O governo do presidente Jair Bolsonaro desviou a finalidade de R$ 7.500.000 doados especificamente para a compra de testes rápidos da Covid-19 e repassou a verba ao programa Pátria Voluntária, liderado aí pela primeira-dama Michele Bolsonaro. No dia 23 de março, a Marfrig, um dos maiores frigoríficos de carne bovina do país, anunciou que doaria esse valor ao Ministério da Saúde para a compra de 100.000 testes rápidos do novo coronavírus. Naquele momento, o Brasil enfrentava as primeiras semanas da pandemia e a falta desse material, enquanto a Organização Mundial da Saúde, naquela época, orientava a testar a população. 2 meses depois, no dia 20 de maio, segundo a empresa disse por escrito ao jornal Folha de São Paulo, a Casa Civil da Previdência da República informou que o dinheiro seria usado com fim específico de aquisição e aplicação de teste de Covid-19. Já no dia 1º de julho, no entanto, com o dinheiro já transferido, o governo Bolsonaro consultou a Marfrig sobre a possibilidade de utilizar a verba não mais nos testes, mas em outras ações de combate à pandemia. Os recursos foram então parar no projeto Arrecadação Solidária vinculada ao Pátria de Michele Bolsonaro. É bom que a justiça verifique o verdadeiro destino deste recurso. Uma força-tarefa formada pelo Ministério Público de São Paulo, Secretaria de Estado da Fazenda e do Planejamento lá do Estado de São Paulo, ainda a Superintendência da Receita Federal, Procuradoria-Geral do Estado e Polícia Civil e Militar deflagrou na manhã desta quinta-feira, hoje, portanto, a segunda fase da Operação Monte Cristo, visando aí identificar desvios e prejuízos ao erário público. E aí terminou que muito dinheiro. A promotoria estima que as fraudes investigadas tenham causado prejuízo ao erário nos últimos 6 anos de aproximadamente, gente, paz, meus senhores, 10 bilhões de reais. Durante o cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão em uma residência em Santana do Parnaíba, pertencente a um dos sócios de uma rede varejista, os agentes encontraram 8 milhões em dinheiro vivo. Gente, isso é um absurdo. 8 milhões em dinheiro vivo em um gaveteiro. Ao todo, os agentes cumpriram na manhã de hoje 88 mandados de busca e apreensão em empresas e residências de pessoas ligadas ao esquema em diversas cidades da região de São Paulo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Piracicaba, Campinas e também em endereços nos estados de Goiás e Minas Gerais. Eu vou dizer uma coisa, o que tem de ladrão nesse país, de gente desviando dinheiro de toda forma, é algo assim fora do comum. Já imaginou se isso não acontecesse? A qualidade de vida do povo brasileiro seria outra, com certeza bem melhor. Um soldado da Polícia Militar do Ceará é acusado junto da companheira e do irmão de liderar uma organização criminosa que comandava o tráfico de drogas no município de Cascavel. Cascavel, gente, é um município da região metropolitana de Fortaleza, é litorânea. Os 3 e mais 5 foram alvos de outros mandados de prisão em operações do Ministério Público aqui do Estado. Isso aconteceu ontem. Entre eles, outros 2 PMs suspeitos de estarem ligados ao grupo criminoso. A Operação Cratalus
Operação Cratalus, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate a Organizações Criminosas, cumpriu 6 mandados de prisão preventiva e ainda 6 mandados de busca e apreensão contra o policial militar, líder da organização criminosa, a companheira, o irmão e mais 3 civis. A denúncia contra esse grupo já foi aceita pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas e os 6 viraram réus pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Essas pessoas que poderiam dar um exemplo de organização, um exemplo de respeito às pessoas, são aqueles a venderem droga, a entregar arma para bandido. A justiça tem que dar um exemplo daqueles, para o cara pensar 2 vezes antes de cometer delitos dessa natureza. Na primeira eleição, para a chegada de Jair Bolsonaro ao Planalto, em meio a uma onda conservadora, o número de policiais militares que concorrem ao cargo de prefeito atingiu o maior patamar em 16 anos. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que neste ano 371 bombeiros militares, policiais militares e civis e militares reformados tentam uma vaga nos executivos municipais em todo o país. Em 2004, sabe quanto eram? 143. Agora, pela força aí do Bolsonaro na área militar, 371 utilizando o cargo, isso a lei não proíbe, claro, é bom que se diga, se utilizando do cargo aí para tentar uma vaguinha no executivo. Em 2004, portanto, eram 143, um aumento de 61%. Há 4 anos, 178. Policiais militares são quase metade do grupo, 193. Um dos exemplos é a delegada Geolise Teles, do DEM, que concorre em Aracaju. Ela escolheu o coronel da PM, Péricles Menezes, para ser seu vice. Então, criou-se no país uma onda de militares concorrendo aí a cargos executivos, legislativos, enfim. É uma nova onda que tomou conta do país, claro, influenciada aí pela chegada de Jair Bolsonaro. Vamos falar da situação de temperatura, gente, que tomou conta do país. Estou falando de temperaturas elevadíssimas. Cuiabá bateu 2 recordes históricos de calor em um intervalo de apenas 3 horas nesta quarta-feira, ontem, portanto. Às 14 horas, a capital registrou 43,7 graus. Já às 17, os termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, marcaram 44 graus, estabelecendo um novo recorde de calor. Sabe desde quando, gente? Desde dezembro de 1910, que não fazia tanto calor lá em Cuiabá. Isso dados desde quando começaram, portanto, as medições. As medições são feitas na sombra, você imagina, na sombra está desse jeito, imagine no meio do sol. Dentro de um abrigo de madeira, segundo o INMET, em termômetro de rua, os registros chegaram, paz, meus senhores, a 50 graus ontem em Cuiabá, no meio da rua, no sol. O Instituto informou que até domingo as temperaturas devem variar entre 40 e 43 graus. A capital vem tendo um setembro histórico por causa do calor extremo. A temperatura foi igual ao maior do que 40 graus em 19 dos 29 dias do mês. Ou seja, na grande maioria dos dias a temperatura ou foi um pouquinho mais ou esteve ali em torno dos 40 graus. Aqui no Ceará é quente, gente, mas lá tá torrando. A Polícia Civil investiga a morte de um casal que foi executado a tiros dentro de uma residência. Isso aqui são informações do interior do Ceará. Dentro de uma residência na Travessa Aldeota, no bairro Três Bocas, na cidade de Caridade, aqui no interior do estado. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira, já hoje, portanto. Até o momento, ninguém foi preso. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, e também com informações de Nicolas dos Santos Braga, de 32 anos, essas informações, segundo a secretaria, esse rapaz aí, Nicolas dos Santos Braga, de 32 anos, tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo e corrupção de menores. E Antônia Leidiane Belchior, de 23 anos, não tinha passagem pela polícia. Era o casal que terminou sendo assassinado. Eles foram alvejados com vários disparos de arma de fogo. Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Regional de Canindé. Canindé é um município vizinho ali de Canindé, que investiga o caso. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense aqui do estado, a PFORCE, foram acionadas ao local, onde colheram informações que auxiliarão nos trabalhos policiais. Essa senhora não tinha ficha suja, mas o cara aí já era acusado de
muitas ações criminosas aqui no estado. Gente, para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar aí de uma vaquinha. Uma vaquinha não é aquela vaquinha de 4 patas não, mas a famosa vaquinha, entre aspas, que as pessoas fazem para arrecadar dinheiro. E essa daqui viralizou e dentro de pouco tempo, 160 mil reais, graças aí à solidariedade das pessoas e também à importância dos meios sociais que surgiram na última década aqui no país. Claro, no mundo já surgiu há mais tempo, mas aqui chegou de forma muito mais recente, mas tem uma influência enorme. Prestem bem atenção nessa história. Uma vaquinha feita pela internet arrecadou mais de 160 mil reais para o garoto de Maringá, no norte do Paraná, que tentou comprar uma casa para a família dele com parcelas mensais de 50 reais. A meta do valor estipulado para ajudar a família a comprar a casa própria foi atingida na manhã desta quinta-feira, menos de 24 horas após a vaquinha ser aberta. A história de João Bernardo, de 9 anos, viralizou nas redes sociais após a mãe dele, Dayana Campiolo, compartilhar mensagem que o garoto negociava a compra da casa de 110 mil reais em Sergipe por um aplicativo de celular. Na troca de mensagens, João Bernardo ofereceu 50 reais mensais, porque, segundo ele, não tinha tanto dinheiro. A vaquinha foi criada por um grupo de voluntários com autorização da família. Estamos sem reação ainda, não conseguimos nem acreditar, afirmou Dayana, a mãe do garoto. Segundo ela, o menino tem o sonho de que a família tenha uma casa própria desde que o pai dele morreu há 2 anos. A responsável pela vaquinha na internet, Jéssica Souza, diz que se solidarizou com a família após ver a preocupação do garoto. Em um primeiro momento, parece uma história curiosa, engraçada, de uma criança tentando comprar uma casa de uma forma ingênua, mas quando vimos as preocupações por trás disso, resolvemos ajudar. E aí essa garota, a Jéssica Souza, fez essa vaquinha nas redes sociais e em menos de 24 horas 160 mil foram doados aí pelos internautas. Que história legal, de um garoto que só podia pagar 50 reais de parcela num valor que era de 110 mil reais. Não pagaria, essa é uma grande verdade, mas aí, graças à solidariedade, graças aí à importância desses meios de comunicação das redes sociais, em menos de 24 horas, arrecadou-se aí 160 mil reais. Gente, agradecer demais a todos vocês por estarem acompanhando as 10 mais do dia aqui no canal do Célio Teixeira, nas minhas redes sociais. Já quero fazer um convite especial para amanhã, sexta-feira, o último vídeo da semana. Agradeço demais a todos vocês pela participação.